Salmo de número 133. A palavra do nosso eterno Iaú diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali Iaú ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia! Aleluia! Podeis vos assentar, irmão. Amados irmãos e irmãs, mais uma palavra em que o Eterno nos cobra comunhão entre os irmãos. A palavra diz que nós temos que seguir a Shalom com todos e a pureza em nossos corações, sem a qual nenhum de nós veremos a Iaú exaltado naquele dia. Porque Iaú, sendo ele o Criador dos céus e da terra, que desceu do céu e se manifestou aqui na terra, na forma de um homem simples, humilde e manso, ele nos deu um ensinamento em que nós devemos viver unidos. O elo desta nossa união tem que ser o amor. Nós temos que amar uns aos outros com amor fraternal. E este amor fraternal é o amor que suporta todas as coisas, é o amor que releva todas as coisas, é o amor que nos ensina a amar uns aos outros como Yahushua nos amou. Yahushua nos amou, sendo nós ainda pecadores, e antes que nós o amássemos, Ele nos amou primeiro. E Ele deixou nos seus ensinamentos uma doutrina maravilhosa que nos ensina que nós devemos viver unidos. A igreja de Yahushua ali na cidade de Yerushalayim era uma igreja unida, era unida na oração, era unida na consagração, era unida na evangelização das almas, porque era o mesmo Espírito que operava tudo em todos. Aquele povo era um povo que tinha tudo em comum, era um povo que dava liberdade para que o Espírito da verdade estivesse guiando aquele povo na união, no amor fraternal, no prazer de estar unido com teu irmão. A palavra está dizendo aqui para nós: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Nós temos que ser unidos, irmãos. E Yahushua, ele disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Ele jamais veio na intenção de destruir a alma dos homens. Ele veio para salvar, e mediante esta salvação, Ele nos ensina que nós devemos amar uns aos outros. Ele nos ensina que nós devemos ser unidos uns com os outros. Não despreze a união de seus irmãos, não despreze a companhia de seus irmãos. Quando você passa a apreciar a companhia de seus irmãos na jornada, você passa a viver uma vida de cumprimento da palavra do Criador. Porque infelizmente, irmãos, Yahushua, ele nos mostra na sua doutrina que uma grande multidão o seguia, mas nem todos queriam viver a palavra dele.
E Yahushua, irmão, está nos ensinando que nós temos que apreciar e valorizar o amor fraternal entre nós, vivendo uma vida de união. Tem sido uma vergonha para o reino dos céus, porque ao invés de ter união entre nós, entre o povo de Yahushua, na maioria das vezes nós temos contemplado é divisão, nós temos contemplado é contenda, é dissensões. E Yahushua, Ele não nos pôs por juiz. Nós temos que amar, e aquele que ama, Ele tudo suporta. Aquele que ama, Ele respeita. Aquele que ama, irmãos, Ele está disposto a renunciar a si mesmo, a renunciar a sua vontade, a renunciar os seus prazeres, para levar sobre si a carga uns dos outros. Oh, amados irmãos, sabe por que muitos dos irmãos não são unidos? Porque não vivem uma vida de oração. E Yahushua, Ele trabalha manifestando comunhão entre nós, os que buscam a face dEle em oração. É a oração que nos une, é a oração que nos põe a se preocupar uns com os outros, a orar uns pelos outros. Infelizmente, meus amados irmãos, são poucos os que têm o amor fraternal de Yahushua dentro de seus corações. Sabe por quê? Porque são poucos os que querem orar. A oração, irmãos, quando ela é movida por um coração sincero e verdadeiro, quando nós realizamos uma oração sentindo a divina e majestosa presença de Yahushua operar em nossa vida, nós passamos a amar os nossos irmãos, nós passamos a apreciar e valorizar a companhia de nossos irmãos. Devemos, irmãos, que viver unidos. É bom e suave aos olhos do Espírito da verdade que a igreja ande em união, que os irmãos venham a viver unidos. Mas só podemos viver unidos se dedicarmos uma vida de oração. Quando nós oramos, o Espírito da verdade, Ele acha liberdade em nossos corações para nos promover esta união. E esta união, ela só ocorre quando os nossos corações estão quebrantados e contritos pela obra e direção do Ruach Kadosh em nossas vidas. Passa a orar mais, e a oração vai te quebrantando, a oração ela vai te moldando a ter amor uns pelos outros, a viver unidos. Por que a igreja que estava em Yerushalayim, ela era unida, e a igreja dos dias de hoje, ela está dividida por causa da falta de oração? Aquela igreja se prostrava, aquela igreja se quebrantava. Quando um chorava, todos choravam, porque o Espírito de Yahushua operava de forma soberana no coração daquele povo. Era um povo simples, era um povo humilde, era um povo que estava se esforçando para agradar os olhos do Am Yahushua, vivendo unidos. Eram unidos na oração, eram unidos na pureza de coração,
Entre eles havia amor, entre eles operava a doutrina de Yahushua. Quando nós chamamos os demais irmãos para orar, nem todos têm fé de orar. Se aquele povo, eles se reuniam, eram quase 120 irmãos, que estavam perseverando unanimemente com toda oração e súplica, no Espírito, juntamente com as mulheres. E de repente desceu do céu a virtude do Ruach Kadosh, e se manifestou no meio daquele povo, de modo que aquele povo contemplou como que um vento veemente impetuoso que encheu toda aquela casa. O vento impetuoso era a presença celestial do Am Yahushua se manifestando no meio daquele povo, que estavam unidos em oração, que estavam unidos em comunhão, que estavam todos juntos. E Yahushua, ele disse: onde estiver 2 ou 3 de vós reunidos, não basta nós estarmos reunidos, irmãos, nós temos que estar unidos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União é isso, é somar as forças para resgatar os perdidos e trazê-los para a presença do Am Yahushua, para que Yahushua possa moldar o coração dos que estão perdidos. A igreja pode observar que a cada dia que passa, o número de salvos vão se diminuindo, porque a igreja de Yahushua, ela está conformada com as coisas deste mundo, quando na verdade Yahushua advertiu dizendo: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor de Yahu não está nele. Não podemos, irmãos, ficar ansiosos, ocupando o nosso tempo com as coisas desta vida. A vinda do nosso amo está próxima, e Ele vai dar a cada um segundo as nossas obras. Se as nossas obras forem de um povo unido, de um povo que está vinculado com o amor de Yahushua, este povo vai ser bem recebido no reino de Yahushua. Esforçam, meus irmãos, tenham bom ânimo, sede sóbrios e permanecei firmes, guardando a palavra que tem saído da boca do Am Yahushua dentro dos vossos corações, para que Yahushua possa operar em vossas vidas esta união, esta comunhão, porque a união entre os irmãos agrada os olhos do nosso Salvador, ela alegra o nosso Salvador, e a alegria de Yahu é a nossa força. Quer contemplar Yahushua renovando as suas forças? Então esforça para se unir, se esforça para poder somar as forças com seus irmãos para ganhar almas. E Yahushua, Ele não nos chamou para viver uma vida sossegada nesta terra. Ele chamou nós para que nós venhamos sofrer os vitupérios
da sua palavra em nosso viver. O nosso descanso não é nesta terra, irmãos. Temos que fazer a obra de Yahushua, mas para nós fazer sem a virtude do Ruach Kadosh, de nada adianta. Tudo que nós fizer é em vão. É aquilo que Yahushua disse: este povo me honra de lábios. E Yahushua, ele está contemplando que a nossa união muitas das vezes é uma união superficial, é uma união que de fato não agrada os olhos dele. A palavra diz que nós temos que chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem, padecer com os que padecem, lutar, irmãos, combatendo através das nossas orações o bom combate, indo em busca de almas, indo em busca dos nossos amados irmãos. E Yahushua, ele está contemplando, irmãos, que a igreja precisa se consertar nesta parte da união. Nós vemos que veio aí esta pandemia. Muitos não vêm para a congregação, não é por medo da pandemia, é porque deram lugar para a carne, é porque infelizmente estão vivendo na carne. Irmãos em Yahushua, vivei unidos. É bom, é suave aos olhos do nosso Criador. Nós vivemos unidos, amando uns aos outros como Yahushua nos amou. Porque é Yahushua que opera tudo em todos, e Ele quer operar esta união. Só que para Ele operar esta união nós temos que orar, para que Ele ache a liberdade em nosso ser, para que Ele esteja operando tudo em todos. Que coisa maravilhosa é quando nós estamos, irmãos, com o coração cheio da virtude do Ruach Kadosh nos movendo. Não é coisa maravilhosa, irmãos, quando nós estamos sentindo aquele avivamento, sentindo aquela renovação, sentindo aquele transbordar do Espírito de Yahushua dentro do nosso coração? Se queremos, irmãos, ser como vasos cheios do azeite do Altíssimo, que é como o óleo que desce da cabeça até a barba, ou seja, é algo transbordante, irmãos. Nós temos que ser cumpridores da palavra enquanto é tempo. E o Altíssimo Yahu está cobrando de nós aqui união. Cadê a união? Cadê a comunhão? Quantos que infelizmente, irmãos, só lembra de nós quando é para pedir oração, quando estão enfermos, quando estão passando pelo vale da sombra da morte. Todos nós estamos passivos de passar por tribulações, por perturbações. Só venceremos estas coisas se agradarmos os olhos do nosso Criador através da união, unidos de coração, unidos pelo vínculo do Ruach Kadosh, que é o amor. Vamos demonstrar a nossa união pelo amor, irmãos. Antes que Yahushua chegue, recolhe os seus escolhidos, e de repente nós possamos ficar para trás, porque ficarão de fora do reino de Yahushua
aqueles que são rebeldes, aqueles que são soberbos, aqueles que são desobedientes, obstinados, contendeiros. Eu não me uno com aquele irmão porque eu não gosto dele. Está fora do evangelho, está fora do reino. Eu não gosto daquela irmã, ela não faz o meu jeito. Está fora da comunhão. Quem somos nós para julgarmos uns aos outros, ao ponto de dizermos: não nos unimos com A ou com B, porque nós não gostamos? Lá no reino de Yahushua não tem divisão, não tem contenda, não tem espaço para os contendeiros, não tem espaços para os divisores que estão dividindo a obra, que não aceita a doutrina, que não aceita a palavra. Chama para orar. Não, eu vou orar em casa. Chama para orar. Vamos nos unir em oração na hora da tempestade. Irmãos, ora por mim, ora por nós. E a Yahushua não se deixa escarnecer, irmãos. Muitos estão semeando na carne contenda, dissensões, divisões. Depois eles querem colher o gozo, o triunfo, a alegria triunfante da renovação e do avivamento de Yahushua. Dentro desta congregação são poucos os que sentem avivamento aqui dentro. Sabe por quê? No meio de vários são poucos os que oram de coração, que se entrega. Ana, ela se entregava, ela chorava, ela clamava, ela se desmanchava, ela não queria saber quem é que estava olhando para ela. Ela se humilhava, quebrantando o seu coração, lastimando as suas misérias perante o Yahu, o Altíssimo Criador de nossas almas. Vamos nos unir, irmãos, para se humilhar. Vamos nos unir, irmãos, para ajoelhar, para orar uns pelos outros. O que será que muitos fazem que não tem tempo para orar? Se não consegue orar unidos uns com os outros, teria força, teria virtude, teria poder de orar sozinho? Quando eu oro com os meus irmãos, eu me sinto fortalecido, eu me sinto renovado. Quem crê assim, diga aleluia. Quando eu oro junto com meus irmãos, as minhas forças se renovam. Quem sente que as tuas forças são renovadas quando você ora junto com seus irmãos, diga aleluia. Aleluia. Então vamos orar, irmãos. Vamos viver unidos na oração. Vamos viver unidos na doutrina. Às vezes obedece a doutrina, mas outros não querem obedecer. É porque o coração não está revestido, não está em comunhão. E vão querer estar em comunhão tarde demais, como aquelas 5 virgens. Todo o tempo elas tinham condições de guardar um azeite de reserva, e elas não guardaram, desperdiçaram oportunidades. Mas as 5 virgens prudentes, elas oravam, eram unidas em oração. Um azeite nas lamparinas é virtude, é comunhão do Ruach Kadosh em nosso ser, que nos faz acender a nossa lamparina. Quem vê os irmãos estão vendo a luz de Yahushua.
Quem vê as irmãs estão vendo a luz de Yahushua. E o que é que mantém esta luz de Yahushua acendendo os irmãos, mantendo os irmãos iluminados? É a virtude do Ruach Kadosh dentro dos corações dos irmãos, que foram conquistados através das vossas orações. Às vezes você vem orar, você vem clamar, enfrenta uma guerra contra a tua carne, porque a nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer que nós venhamos viver unidos, a nossa carne quer divisão, ela quer preguiça, ela quer comodismo. Sejam unidos, irmãos. Yahushua vai derramar a virtude do óleo. Esse óleo é a virtude do Ruach Kadosh, que é manifesto no alto da cabeça dos irmãos, que transborda descendo avivamento em vossa vida. Os irmãos são diferenciados porque oram, porque são submissos e que estão guardando a palavra. Quem vai se esforçar para ser unido com seus irmãos, diga aleluia. Aleluia. Então ficai de pé, igreja. Vamos nos despedir para voltar para os nossos lares. A shalom divina e celestial do Am Yahushua seja sobre os vossos corações, hoje e sempre. E quem recebe esta shalom, guardando esta palavra dentro do teu coração, em comunhão com Yahushua, diz: assim seja.